Vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Eu já tinha dito isso no vídeo anterior, o movimento que estava havendo com a Copel, o movimento que estava havendo com o IRB Brasil, RE, Seguros, e me parece aí que talvez houvesse uma oportunidade de a gente fazer algumas movimentações na carteira. Será que essas movimentações aconteceram? Será que nós andamos na direção da nossa meta? Que nós iremos mostrar logo a seguir. Antes de irmos adiante, duas notícias rápidas aqui do IRB. A primeira está no Infomoney. Vamos dar uma olhada aqui o que diz a manchete dessa notícia. Note que o IRB faz um acordo nos Estados Unidos, vai pagar o valor de 5 milhões de dólares por informação falsa sobre a Berkshire Hathaway. Aqui para você entender qual é a questão. Em 2020, entre os meses de fevereiro e março, foi vinculado pela antiga administração do IRB que a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, teria feito o investimento junto ao IRB. Isso aí fez até as ações dispararem à época. Isso aí foi uma notícia falsa que ela foi colocada e, por conseguinte, houve um processo judicial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. Ele tem uma circunstância que é quando as empresas, ou melhor, não as empresas, mas os litigantes, tá? Pode ser empresas, pessoas, quando elas entram num acordo, que é esse nome, existe essa NPA, se chama Non-Prosecution Agreement, que é um acordo de que a ação não vai adiante. Mediante, então, nesse caso, o pagamento para Berkshire Hathaway de 5 milhões de dólares. Então foi isso que aconteceu e o acordo foi firmado, como você pode ver aqui, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Uma outra notícia que eu achei interessante de trazer aqui no canal, veja que se por um lado o IRB vai ter que desembolsar esses quase 30 milhões de reais, também aqui na Infomoney, essa foi uma notícia que foi publicada agora recentemente. Eu já vou mostrar aqui a data antes de nós abordarmos a questão da manchete. Veja que a B3 confirma então a inclusão do IRB, ele volta justamente para a listagem da B3. E essa notícia, você pode ver aqui, é uma notícia do dia de hoje, dia 27 de abril de 2023, foi atualizado às 8 da manhã. Para você entender, veja aqui o Ibovespa, que é o índice que nós acompanhamos, ele reúne aqueles ativos que têm maior volume negociado no pregão da nossa bolsa e serve de referência para investimentos como ETF e fundos de investimentos listados. Para fazer os comparativos, nós também fizemos com a nossa carteira, justamente vendo como ela anda em relação à carteira teórica do Ibovespa, que dá esse índice. E agora indo à questão principal do nosso vídeo, excluindo, veja aqui, esse reinvestimento que foi feito a R$ 6,10 na Copel, especificamente aqui nós estamos falando da CPEG E6. A primeira vez que nós compramos a ação da Copel foi no dia 26 de 6 de 2021. Nós compramos, veja, a ação a R$ 5,95. De lá para cá, em breve vai completar 2 anos, a ação nunca mais se ofereceu. O que houve aqui é que ela começou a pagar proventos significativos em função da venda da sua telecom e também ela se manteve em padrões de preço muito acima do que a gente está vendo, em razão do que ela pagava anteriormente em termos de proventos. Você sabe que no canal a gente sempre faz uma média dos últimos 5 anos, então estava muito descolado. Isso e mais as notícias agora de uma possível privatização da companhia se tornando uma corporation, o que fez com que a ação, ela por fim, se mantivesse sempre em valores muito incompatível com aqueles pagamentos médios que a companhia veio fazendo aqui desde 2008. E veja como em 2021, 2022,
ela simplesmente ela saiu desse patamar, que a meu julgar não é o patamar regular da companhia. Isso aí fez com que o preço se mantivesse muito acima, principalmente esses dois fatores. Isso aí, pessoalmente, fez com que eu me desgostasse muito de investimentos na Copel. E, portanto, como você pode ver, fui levado aqui a fazer a venda no dia de hoje, 27 de 4 de 2023. Esse vídeo não vai no dia de hoje, provavelmente vai no dia 28 de 4 de 2023. Então, fiz a venda da totalidade das ações, eu tinha comprado 76, nunca mais consegui evoluir sobre essas ações, e vendi aqui a R$8. Então, isso aí dá um preço médio mais ou menos de R$6 e uma venda de 8. Se você considerar, não considerar os proventos que foram pagos, é um lucro aí de 30%, mas o lucro não é o principal dessa história. É simplesmente o fato de eu ter me desagradado com uma ação que não se oferece em função das circunstâncias em que ela está até hoje envolvida. E com isso, utilizei a totalidade do valor aqui, dos R$608, e comprei o que faltava de IRB Brasil Resseguros. Comprei mais 21 ações, 3 vezes mais do que eu precisava para fechar a meta. Eu precisava de 7 ações, comprei 21 com um preço aqui de R$27,70. E você vai ver que eu gastei menos até do que o preço que eu acabei vendendo a Copel. Então, se você observar aqui, ó, na cotação do IRB, você vai ver que no dia de hoje a companhia subiu aqui 0,53%, fechando a R$28,25. Então, a gente percebeu o movimento, né, porque ela está com bastante volume, mas também com muita volatilidade. Chegamos a comprar a IRB aí por 19 centavos. O que poderíamos pensar da seguinte forma: será que esse preço de fato está valendo a pena? E veja que ela vem numa crescente de 19 centavos, ela já teve cotada a 18, desculpa, não é 19 centavos, R$19, já teve cotada a R$19, a R$18, veja que ela sobe aí em torno de quase R$10 num tempo até bem curto. Isso aí tudo aconteceu em menos de 40 dias. Então, nós aproveitamos as oportunidades para reforçar nossa posição em IRB, que é uma ação de altíssimo risco, por tudo que a companhia passou. Então veja que ela ainda está sofrendo penalizações, como não só fraudes no balanço, mas fraudes de noticiário, elevação da ação de forma que, vamos dizer assim, a gente considera ilícita e aparentemente, né, como a gente viu ali, a Justiça dos Estados Unidos também pensa parecido. E a própria companhia, senão não teria feito o acordo. Então ela vem num turnaround, está se remodelando, está se tentando, né, se reestruturando no sentido de voltar a ser o antigo Instituto de Resseguros do Brasil. No canal nós temos poucas vendas, né? Uma das vendas que nós fizemos foi da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Isso aí aconteceu lá atrás, já faz bastante tempo. E nós fizemos a venda aqui porque ela tinha realizado uma OPA, ela ia se tornar uma empresa com capital fechado, na verdade capital aberto, mas de nível B. E agora vendemos o IRB, é a segunda venda que nós fizemos aqui no canal, 76 ações, e o motivo daqui é, na verdade, por entender aqui, então, que desde 2021, uma ação que ela se descolou muito por motivos que nós entendemos e são alheios e não se ofereceu para a compra, então ela está muito mais atrasando as intenções do canal do que realmente oferecendo oportunidade. E por outro lado, registramos aqui a compra do IRB a R$ 27,70. Como eu disse anteriormente, chegamos a comprar a R$ 19,95, mas também veja que essa ação, quando ela fez a virada dela, porque ela passou por um processo de agrupamento, cada 30 ações viraram uma ação, então na conversão do preço da época, a ação passou a negociada a R$ 28,50, que ela estava cotada, se você for perceber, em torno aqui ó, de 95 centavos. Então a gente está comprando de fato, mais ou menos isso. Então a gente está comprando essa ação, se nós voltássemos aos preços anteriores, na faixa aí dos centavos,
talvez ali 80 centavos aproximadamente, está abaixo de R$ 1, que é o que a gente estava buscando quando a gente ingressou na ação. Então a gente não tem muita avaliação para fazer em relação ao preço, fica muito difícil, mas a gente sabe que no passado, em média aqui, se nós considerarmos 5 anos, descartando os 2 últimos que não pagou proventos, porque justamente estava fechando com prejuízo. Então pagou aí R$ 10,23. Se nós dividirmos isso por 6%, que é o mínimo que nós queremos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, veja que isso vai dar um preço teto aqui de R$ 170. Como eu fiz a média, até considerando esses meses aqui que não foram pagos os proventos, eu fiquei aqui com um preço teto teórico de R$ 56,84. A ação ela vem ascendendo, já mostrou um lucro líquido para o mês, eu apresentei aqui no canal, né, nos seus resultados mensais que ela vem mostrando. Vamos ver como é que vai ser o trimestral, que nós vamos acompanhar aqui no canal, mas ela já tinha mostrado um lucro líquido de 14 milhões. Resultado esse que nós consideramos apenas para o mês de fevereiro. Vamos esperar o mês de março, deve sair aí quase junto com a apresentação dos resultados da companhia para o primeiro trimestre de 2023. Então, se por um lado nós zeramos nossa posição aqui em Copel, nós vamos ajustar agora nesse mês de abril. A última revisão da nossa tabela de metas foi no mês de março de 2023. Então nós vamos revisá-la agora no mês de abril e provavelmente esses valores aqui serão alterados porque outros assumirão a responsabilidade da Copel. No entanto, o IRB não pode assumir essa responsabilidade porque tem uma linha mais escura aqui. Essas duas ações que estão para baixo, IRB e Caixa Seguridade, são duas ações de oportunidade, porque aqui a gente pode dar uns burros na água e acabar não obtendo um resultado. Então a gente não conta, pode ver aqui, nem os proventos eventualmente que possam ser pagos por essas duas companhias. Embora a gente está recebendo da Caixa Econômica Federal, devemos receber esse mês proventos relativos ao primeiro semestre de 2023. Por outro lado, o IRB, veja, nós chegamos a 1.014 ações, ultrapassamos a meta, que era de 1.000, e passamos em 1,4% da nossa meta. Agora vamos comprar IRB só em situações muito esporádicas, chegando na meta que nós queríamos. Se, como eventualmente a gente pode pensar, nós não vamos vender IRB, mesmo que ela suba muito, não é a ideia da carteira vender. Mas a ideia aqui é que, numa hipótese de pagamento de proventos, quando corrigidos os proventos, ela tem, mas aí a companhia precisa estar muito bem estruturada, e eu conto a partir do ano de 2026 para frente, podendo pagar aí não só aquela média de 10 que eu mostrei ali, R$10 por ação, mas entre 10 e 30, e aí você pode fazer o cálculo, inclusive talvez possa vir a se tornar uma grande pagadora de dividendos no futuro, à medida que sua reestruturação acabe se tornando muito significativa e relevante. Mas eu sempre levo a você uma consideração. Isso é o que eu faço com o meu dinheiro, da forma como eu penso o mercado, como eu invisto diante das informações que eu possuo. Digo de novo, é uma ação, é uma companhia de altíssimo risco. Ela passou por fraude no balanço, ela passou por irregularidades e notícias duvidosas. A gente viu aí como foi provado. Ela saiu da listagem do Ibovespa por conta do volume estar voltando. Ela veio subindo bastante nos últimos 40 dias. Você viu ali, eu comprei por R$19, abaixo dos 20, mas ela chegou a estar perto dos... aliás, está abaixo dos 19, está lá nos 18 alto. E agora, talvez aí, conforme os resultados venham aparecendo, ela vai retornar para o patamar, agora trocando isso em centavos para você entender. Eu falei que ela estava ali, né, nos 80 centavos, mas eu acho que o patamar assim onde ela deu um up por conta de influenciadores do mercado era ali na faixa dos R$3. Eu acho que ela tem, na verdade, um fôlego aí para ir muito além disso, na medida que os resultados da companhia passam a aparecer. Por isso que a gente analisa aquelas empresas do ramo de seguros, porque as empresas do ramo de seguro, elas acabam fazendo uma diluição dos seus riscos com as companhias de resseguros, que fazem também diluição de riscos entre elas. É como se fosse um grande colchão de absorção
em situações de alta gravidade, como foi, por exemplo, o período pandêmico, depois aquela extrema seca que nós tivemos, né, nos anos de 2021, 2022, e essas companhias todas foram afetadas, que é onde nós compramos muitas ações e hoje recebemos dividendos aí em condições aí bastante favoráveis. A gente imagina que algo possa acontecer com o IRB, embora eu diga de novo, está colocado como uma companhia de alto risco para fazer investimento. O que eu invisto é uma quantidade muito pequena e, como você viu aí, dentro até de uma relocação de recursos de uma ação para outra, onde aos meus olhos em IRB hoje está aparecendo mais oportunidade do que Copel, por exemplo. Mas a decisão que você vai tomar, ela é sua e, evidentemente, a responsabilidade também será. Dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.